Deixa eu te fazer uma pergunta que parece simples, mas não é. Qual a chance de você existir? Não é pergunta filosófica, é matemática. Seu pai e sua mãe se encontraram. Num momento específico, um espermatozoide entre milhões, literalmente milhões, chegou primeiro. Se fosse qualquer outro, você não seria você. Seria outra pessoa completamente diferente. Agora, multiplica isso pelos seus avós, pelos bisavós, pelos tataravós. A cadeia de encontros, sobrevivências e momentos exatos que precisaram acontecer para você existir tem cerca de 10.000 gerações. Um pesquisador de Harvard, chamado Ali Benazir, tentou calcular esse número. O resultado foi uma probabilidade de 1 em 10 elevado a 2.685.000. Esse número não tem nome em nenhuma língua. Matematicamente, você não deveria existir. E, no entanto, você está aqui, com uma quantidade específica de tempo pela frente. O que acontece dentro de você enquanto você desperdiça tempo, enquanto você assiste isso, agora, nesse segundo, o seu corpo está executando uma operação de precisão absurda. Seu coração bate 70 vezes por minuto. Ao longo de uma vida, vai bater 2 a 3 bilhões de vezes, sem você pedir, sem você agradecer. Só bate. É o funcionário mais dedicado que existe. Ele bombeia 8.000 litros de sangue por dia. Seus rins filtram 180 litros de sangue nas próximas 24 horas e devolvem quase tudo, convertendo em apenas 1 a 2 litros de urina. Uma operação de refinamento que nenhuma máquina ainda conseguiu imitar com a mesma eficiência. 50 milhões de células morrem e são repostas no seu corpo a cada segundo. Sua pele se renova completamente a cada 30 dias. Seu esqueleto inteiro é substituído a cada 7 a 10 anos. Seu cérebro tem 100 bilhões de neurônios formando 100 trilhões de conexões. E circulando por dentro de você, existem 100.000 quilômetros de vasos sanguíneos. Daria para dar 2,5 voltas ao redor da Terra. Tudo isso, essa engenharia impossível, está funcionando agora, sem parar, sem pedir nada em troca. E a pergunta que isso levanta não é médica, é existencial. Todo esse sistema trabalha 24 horas por dia para que você fique aqui. A única pergunta é: o que você faz com o tempo que ele compra para você? Porque lá fora existe um mundo que foi construído especificamente para consumir esse tempo sem que você perceba. O mundo do barulho. Todo dia, a humanidade produz 30 a 40 exabytes de dados digitais. São 500 horas de vídeo enviadas ao YouTube por minuto. 350 bilhões de e-mails por dia, metade deles spam que ninguém pediu. 4 bilhões de fotos postadas nas redes, a maior parte nunca vista por ninguém de verdade. 70 a 90% de tudo que é gerado digitalmente é redundante, descartável ou nunca vai ser acessado novamente. E sabe quanto tempo, em média, um conteúdo online recebe de atenção antes de ser ignorado? Entre 2 e 10 segundos. 40 a 60% dos artigos científicos publicados no mundo nunca são citados por nenhum outro pesquisador. Nunca. Alguém pesquisou anos, escreveu, publicou, e o silêncio respondeu. Aqui está o que esses dados dizem juntos. Nunca na história humana produziu-se tanto. E nunca na história humana foi tão fácil gastar um dia inteiro consumindo coisas que não vão deixar nenhum rastro em você. O barulho não é acidente. Ele foi projetado. E o seu tempo de atenção é exatamente o que ele quer. Mas antes de falar sobre o que fazer com isso, tem um dado histórico que muda a perspectiva de tudo. Porque ele mostra o preço real do tempo que você tem. No século XIX, a expectativa de vida média global era de 30 a 40 anos. Não porque as pessoas eram mais fracas, mas porque uma infecção simples matava. Uma cirurgia de grande porte
matava 30 a 50% dos pacientes, por infecção, por choque, sem anestesia adequada. Os tratamentos da época incluíam sangrias em volume para equilibrar os humores do corpo, mercúrio como remédio para sífilis, que destruía os rins e o sistema nervoso, arsênico como terapia geral. A medicina do passado matava com as melhores intenções. Hoje, a expectativa de vida global é de 72 anos. A mortalidade infantil caiu 80 a 90% desde 1900. A penicilina sozinha salvou dezenas de milhões de vidas. E crianças nascidas nos anos 2000 têm probabilidade estatística real de viver até os 100 anos. A humanidade avançou mais nos últimos 100 anos do que nos 10.000 anteriores. E a maioria das pessoas não sente isso, porque o progresso é silencioso. Ele só remove o que matava. E a gente não percebe o que deixou de acontecer. Gerações inteiras de seres humanos impossíveis como você morreram aos 40 anos sem escolha. Você tem o dobro desse tempo, conquistado por séculos de ciência, sacrifício e avanço humano. A pergunta que isso faz não é pequena. O que você está fazendo com o tempo que eles não tiveram? O gap entre o que você diz e o que você faz. Tem um dado que eu acho genuinamente revelador. Do jeito que a verdade às vezes revela mais do que a gente queria. 70% das pessoas dizem se preocupar com o meio ambiente. Menos de 30% mudaram algum hábito de verdade. Mais de 70% dizem priorizar produtos sustentáveis. Menos de 15% das compras efetivas vão para produtos realmente sustentáveis. 4 em cada 10 pessoas dizem fazer dieta. O mercado de fast food cresce 5 a 10% ao ano. 60 a 70% dos líderes dizem promover equilíbrio e bem-estar. Metade trabalha mais de 60 horas por semana. Isso tem nome na ciência: gap comportamental. A distância entre o que a gente declara valorizar e o que a gente faz de fato com o próprio tempo. E esse gap não é fraqueza moral. É um mecanismo. Funciona em todo mundo. O problema não é a hipocrisia em si. É que esse gap tem um custo que a gente raramente contabiliza. O custo é tempo. Tempo gasto em coisas que você nem declararia como prioridade se alguém te perguntasse. A maioria das pessoas descobre tarde que passou anos vivendo de acordo com as prioridades de outra pessoa, ou sem prioridade nenhuma, que é ainda mais comum. E o tempo, ao contrário do dinheiro, não tem segunda chance. O que você ouviu não foi o que foi dito. Mais uma coisa que consome tempo de formas que a gente não mede. 50 a 70% dos conflitos interpessoais têm origem em mal-entendidos de interpretação, não em divergência real de valores. As pessoas brigam pelo que acharam que o outro quis dizer, às vezes por meses, às vezes por anos. Quanto tempo você já gastou processando uma versão de algo que talvez não tenha acontecido do jeito que você entendeu? Não é pergunta retórica, é estatística. Mais da metade dos conflitos que consomem seu tempo e sua energia tem origem num equívoco, não numa realidade. Agora, junta tudo isso. Você é o resultado de uma probabilidade de 1 em 10 elevado a 2.685.000. Existe num corpo com 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, 2 bilhões de batimentos cardíacos pela frente e 100 trilhões de conexões neurais. Tudo isso funcionando agora, sem parar, comprando mais um segundo de presença para você. Você chegou num momento da história em que o tempo médio de vida dobrou em 100 anos. Num mundo que nunca produziu tanto barulho, o que torna o silêncio, a atenção e a escolha deliberada mais raras e mais valiosas do que nunca. E você tem, estatisticamente, a expectativa de vida menos sua idade de tempo disponível.
não como pressão, como dado. A questão não é se você vai usar esse tempo, você já está usando. Agora mesmo. O tempo passa com ou sem a sua atenção. A única variável é em que. E essa variável, diferente da maioria das probabilidades que a gente viu hoje, essa você controla.